Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma quinta-feira, reunidos, né? É muito bom estar aqui. No primeiro momento a gente gostaria de agradecer, né? Nosso amigo de doutrina, Oswaldo Pons, ele é trabalhador do Centro Espírita Caminho da Luz? Não. Casa do Caminho, de Primavera, é palestrante já. E hoje ele vai falar sobre o tema Casa Espírita, né? É uma palestra muito oportuna para nós, né, que gostamos de vir, de estar aqui, de aprender, para nós que nos dispomos, né, a trabalhar um pouquinho, a contribuir com esse espaço. Então eu tenho certeza que vai ser momentos muito bons para nós todos. Nesse momento, quem se sentir tocado pode fechar os olhos. Vamos mentalizando então nosso amado Mestre Jesus. Que a sua presença se faça aqui, Senhor. Agradecemos por essa noite, por estarmos juntos, pela vida do nosso amigo Oswaldo. Que o Senhor possa tocar no intelecto do Oswaldo, para que ele use as melhores palavras e que essas palavras possam entrar lá no fundo do nosso coração e seguir com a gente para nossas práticas diárias. Senhor, nós pedimos, abençoe a vida de todos que aqui estão, abençoe as nossas vidas, toca, Senhor, aonde dói em cada um de nós, porque o Senhor conhece as nossas dores, os nossos corações e as nossas vidas melhor que ninguém. Senhor, leve cura para todas as pessoas que estão enfermas, leve paz para todas as pessoas que sofrem em meio a guerras, a conflitos. Senhor, abençoe todas as pessoas que precisam de Ti, todas as igrejas, todos os centros, todos os lugares que professem a sua fé. Fique conosco, Senhor, nessa noite abençoada e proteja cada um de nós na volta para os nossos lares. Que assim Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Maria pelo convite, pela oportunidade de aqui estar novamente. Que estejamos todos nós na paz do Mestre Divino, nosso irmão maior, Jesus Cristo. E assim possamos elevar o nosso pensamento a Deus, para que os nossos mentores, nossos benfeitores espirituais possam nos auxiliar na reflexão desta noite, que possamos entender o que aqui falaremos e que essa fala possa fortalecer o que temos de melhor dentro de nós mesmos. Nosso tema de hoje, a Casa Espírita. Nós vamos abordar um pouquinho sobre a história do Espiritismo e como surgiu as casas espíritas, a importância da Casa Espírita para a nossa vida e os motivos e objetivos pelos quais nós, frequentadores, vamos à Casa Espírita. Após os fenômenos conhecidos de Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848, onde as irmãs Fox ouviam sons de batidas na paredes e mobília se movendo, depois se espalhando esses fenômenos
com o aparecimento das manifestações das mesas girantes em toda a Europa, principalmente na França, e que vai culminar numa verdadeira epidemia em todo o mundo. As pessoas passam a se reunir nas suas casas, em salões de festas, para se divertir com esses fenômenos das mesas falantes. É nesse momento que Allan Kardec, ainda conhecido como o professor Rivail, é convidado a participar dessas reuniões. Kardec tinha um senso analítico aprofundado. Então ele foi a essas reuniões, observou e comparou as manifestações. E logo viu ali, naqueles fenômenos espirituais, muito mais do que reuniões para se divertir. Logo ele identificou que havia uma causa inteligente por trás da mesa que girava, das mesas que giravam, que saltavam e respondiam às perguntas das pessoas. E a partir disso, ele passa a estudar esses fenômenos, compilando as perguntas e respostas. Quando em 1857, em abril de 1857, ele lança o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Um livro que vai influenciar profundamente o pensamento e a visão das pessoas, assim como até hoje vem influenciando e contribuindo para o progresso como um todo. Um ano após o lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec inaugura a primeira casa espírita no nosso planeta Terra, com data de 1º de abril de 1858, chamada Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No Brasil, o Espiritismo chega por volta de 1860 e em 1865 é inaugurado em Salvador pelo jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes a primeira casa espírita, o primeiro centro espírita, chamado Grupo Familiar do Espiritismo. A FEB, Federação Espírita Brasileira, foi fundada em 1884 e hoje nós temos no Brasil em torno de 15.000 casas espíritas registradas, espalhadas pelo Brasil. Na primeira página do Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Kardec, nós podemos ler que a sociedade, o Centro Espírita, tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Vejam que o objetivo de Kardec era estudar os fenômenos espíritas e entender como esses fenômenos poderiam auxiliar as pessoas na compreensão da vida. Porque quando nós falamos em ciências morais, físicas, históricas e psicológicas, nós estamos falando de vida. E o Espiritismo tem isso na sua essência, auxiliar a todos nós, auxiliar na compreensão da vida através do entendimento dessas ciências. E a casa espírita é o elemento importante que contribui para esse entendimento. No editorial da revista Reformador de março de 1992, nós vamos ler que o Centro Espírita, unidade fundamental do movimento espírita, para bem atender
as suas finalidades, deve ser um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. Desviá-lo dessa diretriz é comprometer a causa a que se pretende servir. E que causa é essa? O movimento espírita, a doutrina espírita. E o que a doutrina espírita faz com cada um de nós? Qual o objetivo da doutrina espírita? Transformação moral do espírito. Portanto, a casa espírita, através dos postulados da doutrina espírita, deve promover a transformação moral do indivíduo. O único objetivo do espiritismo é promover a transformação da criatura para melhor. Por isso, deve ser um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho. Nós vamos à casa espírita, participamos das atividades, somos voluntários ou apenas simples ouvintes. Participamos dos estudos, ouvimos palestras, tomamos um passe, mas se isso tudo não produzir em nós a transformação moral, tem algo errado, que requer um olhar crítico sobre a nossa conduta, sobre o que buscamos no centro espírita. A casa espírita é o local onde nós podemos esclarecer as perguntas que ainda não entendemos e dizem respeito à vida. Perguntas que pululam, que brotam em nosso ser e que muitas vezes chegam a tirar o nosso sono, justamente porque ainda não sabemos lidar de fato com a vida e em suas adversidades. Porque nós temos muita dificuldade em resolver as questões do dia a dia, questões que muitas vezes nos causam dores. A casa espírita tem essa função e capacidade de nos ajudar a entender essas questões importantes para o nosso bem viver. De forma que, da nossa parte, basta um pequeno esforço para estudar e procurar entender os ensinamentos contidos nos livros espíritas. A transformação moral que a doutrina espírita inspira em cada um de nós é a mesma moral que o Cristo pregava. E hoje, essa moral do Cristo tem o entendimento facilitado pelos ensinos espíritas, que nos habilita a uma compreensão maior e inteligente dos porquês da vida, por conter justamente um conjunto de princípios que vão consolidar o entendimento racional da vida. A moral do Cristo, por exemplo, fala que devemos amar nossos inimigos. Ele simplesmente fala: ame os seus inimigos. Ele não fala por que devemos amar os inimigos. E aí aqueles que são obedientes vão procurar amar o inimigo, seguindo essa moral ensinada pelo Cristo. Mas aqueles que não são obedientes dizem: eu não vou amar o meu inimigo, eu não quero, e não ama. Então, para que serve a doutrina espírita nesse caso? Justamente para fundamentar a moral do Cristo. O Espiritismo vai dizer: tudo bem, você não vai amar o seu inimigo, ok,
mas você tem essas consequências aqui. Dificuldade nessa ou naquela situação, o adoecimento, a dor. Mas espera aí. Então quer dizer que se eu não sou obediente, eu sou punido por Deus? Ou eu sou obediente, e se eu não sou, eu sou punido por Deus? Não. Nós temos o livre-arbítrio, livre por poder de escolha. O Espiritismo só está dizendo que por aquele caminho é mais difícil e por este caminho é mais suave. A escolha é nós que fazemos, porque Deus não pune ninguém. Mas então, por que adoecemos quando não amamos o nosso inimigo? Porque nós vamos de encontro às leis divinas e não ao encontro das leis divinas. Passamos a alimentar o ódio em nosso coração e isso desarmoniza tudo ao nosso redor. Desarmoniza o nosso perispírito, que vai refletir no nosso corpo físico. Então aparecem as doenças, a dor bate à nossa porta. Então é mais inteligente fazer um esforço, procurar entender os motivos e aprender a amar. A doutrina espírita também faculta a todos a compreensão de que somos espíritos imortais. E passamos a entender que reencarnamos quantas vezes for necessário até que consigamos evoluir, ao ponto de um dia não precisarmos mais desse nosso corpo físico. Nós passamos também a entender o quanto as nossas atitudes de agora, sejam elas felizes ou infelizes, assertivas ou equivocadas, refletem na nossa vida amanhã. E muito do que hoje acontece conosco é reflexo do que fizemos ontem. Assim como essas mesmas atitudes provocam a influência daqueles que hoje estão no mundo espiritual e são atraídos por nós, por sintonia de mesmos desejos. Nós entendemos também porque hoje somos mais ou menos privilegiados em certas áreas do conhecimento, justamente por conta de sermos imortais. Um dos princípios espíritas: somos espíritos imortais. Carregamos apenas aquilo que agregamos de conhecimento enquanto aqui estamos. E com todos esses pontos importantes, nós passamos a entender o quanto a casa espírita é importante para todos nós que a procuramos. Sejamos nós trabalhadores ou voluntários ou simples frequentadores da casa espírita, sempre estamos procurando algo para responder às questões que a vida nos impõe. Então, é de fundamental importância perguntar a nós mesmos: qual o meu objetivo enquanto frequentador, trabalhador ou voluntário de uma casa espírita? Muitos vão dizer que aqui está para entender os motivos das dores que sentem e como fazer para que essa dor pare de machucar o seu íntimo. Outros estão aqui apenas por curiosidade. Outros vão dizer que está na casa espírita para estudar,
para aprimorar os seus conhecimentos relacionados à vida. Vários são os motivos. O fato é que estamos à procura de auxílio, entender porque temos dores, estamos à procura de algo que possa nos ajudar a tratar das nossas dificuldades e trazer a felicidade para junto de nós. É assim que chegamos à Casa Espírita. Aqui fazemos um tratamento intensivo sobre como amar a nós mesmos e amar o próximo. Aqui nós exercitamos a nossa inteligência porque procuramos formas e meios para sanar nossas necessidades e acabamos entendendo que nos falta apenas o amor. Nós vamos à Casa Espírita para aprender a amar, porque ainda nós não sabemos, não entendemos o que é o amor na sua essência. No Centro Espírita nós exercitamos a solidariedade, a disciplina, aprendemos a ser fraternais. Quando eu assumo que sou um voluntário, por exemplo, é preciso que eu tenha o compromisso de cumprir com aquilo que me comprometi. E isso é exercício da disciplina, é exercício de fraternidade. Então, se nós temos dias e horários de trabalho na Casa Espírita, é preciso que estejamos atentos a esses dias e horários para não sobrecarregar o nosso irmão, que assim como nós, também vem à Casa Espírita para tratar das suas dificuldades. E quando nós cumprimos com o nosso compromisso, nós estamos sendo solidários, disciplinados. São virtudes importantes para proporcionar a nossa própria ascensão espiritual. Então nós não vamos nos preocupar com uma palavra mal colocada ou com uma palavra não falada. Vai haver debates e ideias, opiniões diferentes. Mas nós podemos simplesmente participar de forma serena, auxiliando com inteligência, com sabedoria, sem querer impor as nossas vontades, exercendo a humildade, a compreensão. É preciso compreender que tudo aquilo que nos retira, por uma circunstância qualquer, da nossa rota de transformação moral, nós podemos entender como um desvio. Então é preciso ficarmos atentos e seguir por caminhos mais suaves, sem que isso prejudique o próximo, sem que isso prejudique o outro. Sueli Caldas Schubert, em sua obra Dimensões Espirituais do Centro Espírita, vai dizer que o Centro Espírita é essencialmente o ponto de encontro de almas que anelam por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovarem interiormente sobre as luzes do Consolador prometido. Clarice Seno Shibene, no seu estudo sobre o passe, vai escrever que, bem orientado, o Centro Espírita deve ser um foco de luz que ilumina o saber e o amor, a razão e o sentimento. Daí ele ser, em um só tempo, escola, que possibilita ao ser humano, pelo estudo constante e disciplinado, inteirar-se das sábias leis divinas que regulam o seu destino. É também um hospital onde são socorridos os acidentados da alma pelos recursos fluídicos e espirituais, como o passe, a água fluidificada,
a prece, a desobsessão, a palavra de esperança e encorajamento e o estudo evangélico doutrinário. Mas o Centro Espírita também é uma oficina de trabalho do bem, onde, ajudando o próximo carente, e qualquer um de nós aqui somos carentes, o ser ajuda-se a si mesmo, a si próprio, aprendendo e vivenciando os valores cristãos. A verdadeira caridade, tal qual definida na resposta da questão 886 de O Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Essa frase foi escrita pelo Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Esses mandamentos deveriam ser a nossa bússola, não só no centro espírita, mas em qualquer lugar por onde andemos. Alguém um dia falou que o amor esteve aqui na Terra, esteve encarnado aqui na Terra, na figura de Jesus Cristo. E apresentou as leis divinas para todos nós. Apresentou o caminho suave da paz para todos nós. Então nós deveríamos, de forma racional, procurar desenvolver as virtudes do amor e do conhecimento das leis divinas, para que esse conhecimento traga um mundo diferente, onde nós possamos encontrar a paz, a harmonia íntima que tanto procuramos. Então, meus irmãos, que possamos estimular a nossa vontade na procura das verdades celestes sobre a luz da doutrina espírita, e que Jesus Cristo possa nos manter fortalecidos nos nossos objetivos de vida no bem. E que assim seja. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento um pouquinho mais e agradecer a Deus, nosso Pai, por tantas oportunidades que nos são dadas para o nosso aprendizado e que muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes não fazemos por onde aproveitá-las, aplicando essas oportunidades, os ensinamentos que essas oportunidades nos proporcionam, a nossa vida, a nossa maneira de ser e agir conosco mesmo e com as demais pessoas. Que Jesus, nosso irmão maior, nos fortaleça todos os dias para que tenhamos força para construir um mundo diferente dentro de nós mesmos. E que assim seja.